Então, gostaríamos de refletir da palavra de Deus nesse tema que fala a respeito do, da oração e da renovação espiritual. É um texto bastante conhecido, que está lá no Sermão do Monte. Eu vou ler com os irmãos o texto e, posteriormente, gostaria de ter uma palavra de oração convosco, antes de entrarmos na ministração da palavra especificamente. Tá? Então, vamos ler a palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versos de 5 ao verso 14. Eu vou ler na versão do Almeida, revista e atualizada, certo? Então, os irmãos podem acompanhar a palavra do Senhor com a sua Bíblia. Então, vamos ler a palavra de Deus e depois vamos ter um momento de oração. Então, diz assim, Mateus 6, versos 5, 14. E quando orardes, não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assembleeis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, nós te damos graças pela tua santa palavra, Pai. Nesse momento queremos colocar nossa vida na tua presença, Senhor. E colocamos, Pai, o nosso coração aberto ao Senhor, ao teu falar, ao teu ministrar, Pai. Dá-nos um espírito audível, Senhor. Dá-nos um coração aberto, Pai. Fala ao coração de cada um nesta tarde, Senhor. Ministra o nosso coração segundo aquilo que necessitamos, Pai. E que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que estivermos ouvindo nesta tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então, amém, queridos? Este é um texto bastante conhecido, a chamada oração do Pai Nosso. E eu gostaria de meditar um pouco sobre esse tema da oração e da renovação espiritual. Considerando que renovação espiritual é um aspecto fundamental e deve ser constante na nossa caminhada de fé. E pelo fato de muitas vezes conhecermos, né, essa oração, já termos talvez orado tanto essa oração, ou talvez na nossa a tradição religiosa, se viemos de uma outra religião, onde costumava-se rezar constantemente essa oração, muitas vezes nós nos acostumamos a tal ponto de não percebermos a riqueza que está por trás da oração do Pai Nosso e de que maneira esta oração ajuda-nos a estruturar
a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com o Pai, para que a nossa espiritualidade mantenha-se sempre viva, mantenha-se sempre aberto ao Senhor. Mantenhamos um coração sempre aquecido. E por isso que eu gostaria de refletir convosco nessa noite, nesse tema, a partir daquilo que é o ensino de Jesus sobre esse assunto. Então, é importante percebermos também a questão do contexto dessa narrativa do Evangelho. Está lá no Sermão do Monte, né? Um texto bastante conhecido também, Mateus 5-7. E o Sermão do Monte é uma espécie de estatuto ético da vida e da espiritualidade no reino de Deus, no reino dos céus, como Mateus usa, certo? Então, é uma espécie de orientação para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada como igreja. É a maneira de nós orientarmos a nossa espiritualidade. Então, Jesus nos ensina essa oração com um determinado propósito. E é interessante perceber também que esta oração do Pai Nosso, ele trabalha num contexto imediato, onde ele compara, ele contrasta a maneira, digamos, dos fariseus orarem naquela época, que era sempre de uma maneira visível, para que fossem observados pelas pessoas, e Jesus diz que os discípulos, os crentes deveriam orar de uma maneira mais humilde, buscar a Deus na intimidade, fechar a porta atrás de si, porque o nosso Pai, ele nos vê em secreto. Deus olha mais o coração, a atitude interior, do que a dimensão da aparência externa. Então, Jesus diz, tranca-te no teu quarto, ali orarás ao teu Pai em secreto. O teu Pai já sabe as tuas necessidades antes que lhe o peçais. Mas, mesmo assim, este é o ambiente para que nós estejamos buscando a Deus em oração. Então, é importante perceber esse contexto. O Pai Nosso está dentro de um texto da Escritura que nos orienta na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Jesus. Então, no primeiro aspecto, Jesus diz no verso 9, portanto, vós orareis assim. Ou seja, a oração do Pai Nosso é o modelo de oração que Jesus ensinou para que houvesse uma constante renovação na nossa vida espiritual, no nosso compromisso com Cristo, no nosso compromisso com a sua igreja, com o seu reino, na nossa vida como aqueles que seguem e amam Jesus. Todos os crentes precisam viver uma vida intensa de oração. Não é possível ter uma espiritualidade sadia em termos de fé cristã se nós não temos uma vida intensa de oração. E parece que aquilo que é tão normal para gerações mais antigas, que temos que buscar a Deus em oração e depender dele, às vezes nem sempre é tão comum para as novas gerações. Por isso é fundamental perceber na oração do Pai Nosso uma estrutura que nos ajuda a manter a nossa espiritualidade, ajuda a manter a nossa renovação espiritual. E disso nós precisamos a cada dia, como veremos. Não é assunto de orar uma semana e depois passamos um mês sem oração. Pelo contrário, a nossa vida de oração é uma constante que deve marcar a nossa caminhada com Jesus. Então, vejamos alguns aspectos da oração do Pai Nosso que nos ajudam a entender essa dinâmica e que o Espírito Santo possa, através desse texto, revitalizar o nosso coração, trazer a dinâmica da vida do Espírito à nossa vida. Então, no primeiro aspecto, Jesus diz, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Jesus chama Deus de Pai. E ele enfatiza essa dimensão de que o nosso Pai está nos céus. Ele, na sua dimensão de vida humana, era a própria presença do Pai neste mundo. Ele refletia a presença do Pai. Mas Jesus deixa claro esse aspecto. O Pai está no céu, a dimensão da transcendência de Deus.
E, ao mesmo tempo, na encarnação de Jesus, a dimensão da imanência de Deus. Ou seja, Deus é transcendente, ele é uma realidade fora da criação, porque ele é o Criador, e, ao mesmo tempo, ele é imanente, ele está presente conosco, ele participa da nossa vida, ele se faz concreto na nossa história. Então, quando nós chamamos a Deus de Pai, usa ali a expressão Abba, do aramaico. Esse é o padrão usado por Jesus para a vida relacional dos seus discípulos no reino de Deus. E chamar a Deus de Pai, nesse contexto judaico, era um pouco estranho. Nós estamos muito acostumados com isso, porque nós temos uma relação de paternidade, de novo nascimento, de pertencimento. Mas, nesse contexto, Jesus, de fato, estava trazendo um conceito revolucionário. Tratar a Deus com a palavra Abba, ou seja, seria a expressão papaizinho, era muito diferente daquilo que a religiosidade judaica da época estava acostumada a ouvir. Então, Deus, como Abba, enfatiza o relacionamento com Deus como o Pai que ama e que nos aceita em Cristo Jesus. É a dimensão da nossa participação na família de Deus. Enfatiza essa dimensão que, em Cristo Jesus, pertencemos à família de Deus. E é por isso que nós oramos Pai Nosso, ou seja, é a dimensão de paternidade, é a dimensão de pertencimento, é a dimensão de família, mas também é a dimensão de coletividade. Deus é nosso Pai. Em Cristo Jesus, nós somos os seus filhos. Então, é importante ter esse aspecto em mente. E isso também nos ajuda a perceber o que estava por trás dessa nova relação que Jesus está estabelecendo para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Ao orar a Deus Pai como Abba, nós revelamos a revelação com o Pai como o filho pródigo retratado lá em Lucas, capítulo 15. Todos nós desempenhamos nesta parábola este papel do pródigo que volta aos braços do Pai. Essa é a nossa realidade diante de Deus. Nós nos afastamos do Senhor por causa da pecaminosidade latente no nosso coração. E quando encontramos Cristo, assim como o irmão orou, quando a sua bendita graça revelou-se a nós, nós fomos aceitos pelo Pai. Nós fazemos parte da família de Deus. O nosso Pai estava sempre à nossa espera. Ele não esqueceu o seu filho a quem ama. Mesmo que o seu filho estivesse desperdiçando os seus bens, a sua herança, o pai aguardava o retorno desse filho. E esse aspecto é fundamental na oração do Pai Nosso, porque ele estabelece a base do nosso relacionamento com Deus e de como a nossa oração ela se conecta com essa paternidade. Nós somos filhos necessitados, mas o Pai nos aceita, ele nos recebe, ele está esperando a cada final de tarde o nosso retorno, ele quer nos abraçar, ele quer nos dar a sua identidade, ele quer celebrar o nosso retorno, e é esse encontro que nós temos que fomentar, que desenvolver na nossa vida de oração. Não pode ser apenas um envolvimento externo sem essa dimensão de relacionamento pai-filho, porque é isso que somos em Cristo Jesus. É este o nosso chamado, é essa dimensão que fundamenta a nossa espiritualidade. E no segundo aspecto, Jesus diz, santificado seja o teu nome. Mas o que significa santificar o nome de Deus nessa oração do Pai Nosso? O que significa santificado seja o teu nome? Evidentemente, podemos santificar o nome de Deus através dos nossos cânticos.
através da nossa adoração, mas santificar o nome de Deus também envolve a dimensão ética da nossa vida. 1 Pedro, citando um texto de Levítico, o apóstolo Pedro diz: sede santos porque eu sou santo. É a dimensão ética da nossa existência. É viver as bem-aventuranças do reino de Deus. Porque santificar o nome de Deus significa que a nossa vida torna-se um reflexo da imagem de Deus presente em nós. É a nossa vida que espelha a santidade de Deus. É o nosso procedimento. É por isso que, no contexto do Sermão do Monte, as bem-aventuranças nos oferecem um espelho, um referencial do que é a santidade de Deus e de como isso deve refletir-se na nossa ética existencial. Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, a nossa atitude de humildade, ela santifica o nome de Deus. Bem-aventurados os que choram, a nossa atitude de quebrantamento pessoal santifica o nome de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, a nossa atitude de misericórdia, os nossos atos humanitários santificam o nome de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, a nossa atitude de reconciliadores, de perdoadores, de homens de paz é que santifica o nome de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a nossa atitude de buscar o reino de Deus e a sua justiça demonstra a santidade de Deus. Então é importante nós termos em mente esse aspecto. Observe que a vida de oração no Pai Nosso envolve também a dimensão ética da nossa existência, onde Jesus é refletido no nosso comportamento, onde a nossa vida reflete a presença de Deus. Então, santificado seja o teu nome, porque Deus é santo. Nós temos que buscar um viver santo para que o nome dele seja glorificado. E depois Jesus diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. De que reino Jesus está a falar? O que é o reino de Deus que Jesus anunciou? Era a mensagem central do ministério de Jesus, a vinda do reino de Deus. E como é que nós entramos nesse reino? Em Cristo Jesus. Nós temos a experiência da filiação, de que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, confiamos na misericórdia de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, nós fomos feitos filhos de Deus, nós fomos aceitos pelo Pai. Então é desse reino que Jesus está falando. A dimensão de que Deus está a reconciliar consigo mesmo a totalidade da sua criação. Então, quando nós falamos, venha o teu reino, nós também estamos falando da dimensão escatológica, da consumação do reino de Deus na vinda de Cristo a este mundo, para que as consequências do pecado sejam eliminadas da boa criação de Deus e o reino de Deus se torne visível. Quando nós olhamos ao nosso redor, em alguns aspectos da vida social, ou da vida política do país, ou do relacionamento entre as nações, ou da dimensão relacional entre as pessoas, será que, de fato, Jesus está reinando na vida de muitas pessoas? Nós não vemos maldade crescente também? Nós não vemos também as consequências do pecado? Nós não percebemos também o quanto os seres humanos conseguem ter gestos de virtude, mas também, ao mesmo tempo, gestos da mais profunda maldade. Então, quando olhamos ao nosso redor, de fato, o reino de Deus está sendo sinalizado, mas este reino virá na sua plenitude. Por isso, o reino de Deus tem sempre uma dimensão escatológica. A nossa vida, a nossa existência, ela olha para o futuro. É a dimensão do escatom, da consumação do reino de Deus. Então, nós vivemos nesse tempo
entre o já e o ainda não do reino de Deus, onde a nossa vida procura estar sob o senhorio de Cristo, em todas as dimensões que envolvem os nossos relacionamentos, quer pessoais, quer sociais. Nós procuramos viver debaixo desse senhorio, mas nós sabemos que o reino precisa vir na sua plenitude. E esta oração, que tantas vezes já foi feita, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, da maneira com que a vontade de Deus é realizada nos céus, ela será realizada em todas as dimensões da esfera da criação. Apocalipse 21 e 22 mostra que o propósito, a visão de Deus com a sua criação é redimir a sua criação das consequências do pecado. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando nós pedimos pela vinda do reino, numa dimensão pessoal, tem a ver com o senhorio de Cristo na nossa vida, que molda a nossa ética existencial, como nós vimos nas bem-aventuranças. E numa dimensão social, tem a ver com o governo de Deus na esfera pública. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Mas nem sempre as autoridades exercem o poder dado por Deus da maneira legítima, onde o nome de Deus é glorificado, e não, às vezes, as obras das trevas. Depois, Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui o texto parece fazer eco a Deuteronômio 8, onde Moisés diz: o Senhor te levou pelo caminho, pelo deserto, te proveu de maná, para que saibas que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus mesmo foi tentado nesse aspecto. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, quando nós oramos pelo pão nosso, estamos pedindo não só pela dimensão da provisão material, que certamente faz parte da providência de Deus na nossa vida, mas também pela dimensão do alimento espiritual que nos sustenta em Cristo Jesus. Do pão da vida que foi entregue por nós. Do pão da vida que mantém a nossa vitalidade espiritual. Outro aspecto da oração do Pai Nosso, Jesus diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse aspecto da oração do Pai Nosso nos faz lembrar também um pouco ainda da parábola do filho pródigo, daquele irmão mais velho que não conseguia ter o mesmo coração perdoador que o pai para com o irmão mais novo. Isso significa dizer que na nossa vida de oração, nós temos que ter uma atitude de reconciliação, de perdão. Nós temos que ter uma atitude de abrir o espaço para uma nova chance para o nosso irmão. Nós não podemos ser aqueles que guardam ressentimento. Se nós buscamos a Deus em oração, com o coração cheio de amargura, de ressentimento, certamente as nossas orações não passam do teto. E Jesus nos adverte lá no verso 14 e 15. Ele diz: porque se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, o nosso Pai Celeste também nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos as ofensas dos outros, tampouco nós seremos perdoados. Por isso, essa dimensão relacional, de estarmos constantemente colocando diante de Deus a nossa vida, a dimensão da nossa consciência e pedindo perdão a Deus. Cada vez que tomamos a ceia, lembramos disso. Qual é a base da nossa fé? O perdão que recebemos em Cristo Jesus. Isso significa que a nossa vida de oração, que conduz à renovação espiritual, é uma vida de relacionamento transparente. Deus não espera a perfeição de nós, mas Ele espera o quê? Transparência. Ele espera um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que não leva a mágoa ou ressentimento, mas que coloca aos pés da cruz.
E por último, Jesus diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A exemplo de Jesus, será que nós chegamos a suar até o sangue nas nossas tentações? Será que nós resistimos à tentação? Será que nós ansiamos pelo livramento do Senhor, assim como o apóstolo Paulo diz, que com a tentação o Senhor também vai prover o livramento para que possamos suportar, como ele fala em 1 Coríntios 10? Ou como o autor de Hebreus diz, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até ao sangue? Ou seja, quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, nós também não podemos brincar com a tentação. Nós temos que ser conscientes. Nós temos que ser pessoas com os pés no chão. Não podemos brincar com a graça de Deus. Mas esse pedido, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Quantas vezes temos que orar isso nesse tempo de pandemia, onde estamos cercados por riscos, por perigos, onde nossos familiares se expõem às dificuldades? Livra-nos do mal. Ou seja, essa constante dependência de que nós precisamos do cuidado do Senhor da nossa vida, de que este mundo ainda opera com base na maldade, nas trevas, no pecado, e que nós somos chamados para sermos santos. E depois o texto complementa com uma pequena parte em colchetes: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É uma espécie de conclusão do editor do texto. Quando nós trabalhamos a questão das traduções bíblicas, quando aparece esse colchete, nós sabemos que esta frase não está em todos, na maioria dos manuscritos, mas é uma observação do editor. Mas essa observação do editor, ela é absolutamente coerente com aquilo que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. A Deus pertence o reino, dele é o poder e dele é a glória para sempre. E essa é a conclusão, é o reconhecimento, essa é a experiência da vida de oração e da renovação espiritual das pessoas que trabalharam com esse texto, que fizeram com que esse texto pudesse chegar a nós hoje. O reconhecimento do reino, do poder, e que só o Senhor merece toda a glória. E isso deve ser fruto da renovação espiritual na nossa vida, decorrente da nossa atitude de busca de Deus através da oração. E depois Jesus também enfatiza a dimensão da confiança no cuidado e na provisão do nosso amado Pai. Na parte final do capítulo 6, parece que Jesus dá uma conclusão a essa reflexão. Quando ele fala a respeito da dimensão da provisão de Deus na nossa vida, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou de beber, ou de vestir. Não é vida mais que o alimento. E Jesus diz que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Deus sabe que delas precisamos. Ele é o Pai amoroso que tem preocupação conosco. Ele é o Pai constante que olha por nós. Ele é o Pai provedor de cada detalhe da nossa vida. Então, por isso, a nossa atitude de confiança, de dependência na provisão amorosa do nosso Pai. Então, concluindo, no primeiro aspecto, nós temos que concluir, junto com o próprio texto, com os editores, que do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo o que nós vivemos e fazemos, em termos do nosso relacionamento com o Pai, em termos da renovação espiritual,
tudo isto é para a glória de Deus, porque dele é o reino, nós pertencemos a ele. Dele é o poder que nos transforma, que nos sustenta, que nos livra. Dele é o poder que nos redime, que traz esperança a nós. Nós dependemos da sua graça. E o outro aspecto é que a prática genuína da oração do Pai Nosso, ela renova a nossa dependência da graça e do amor de Deus, para que nós possamos viver em obediência ao Evangelho de Cristo. Porque o reino de Deus é um chamado à obediência. O discipulado é um chamado à obediência. O Evangelho da graça de Deus é um chamado à obediência ao Senhor. Se até aqui andávamos segundo os nossos caminhos, agora andamos segundo o nosso chamado em Cristo Jesus. E, sobretudo, é fundamental que nós tenhamos em mente que a nossa vida de oração deve nos levar a mais amor, a mais intimidade e a mais dependência do nosso Pai Celeste. Esta é a base da vida de oração de cada crente, de cada cristão, de cada filho de Deus. Se nós não fundamentarmos nossa vida de oração na base deste relacionamento pessoal com o Pai e de confiança no amor dele, de busca de intimidade do coração do Pai, nós não estaremos fundamentando a renovação espiritual na nossa vida. Nós não estaremos andando segundo o propósito de Deus para conosco. Então, queridos, que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça, e que nesses tempos de angústia nós possamos estar com o nosso coração firmes e confiantes no Senhor, que é o nosso Pai e que nos recebe. E que a oração do Pai Nosso possa ser uma estrutura pela qual nós vivemos nossa espiritualidade na dependência do Senhor. Que Deus nos abençoe.